Olá, estamos iniciando mais um programa Diversidade, uma parceria da Telepuc de São Paulo com o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. As duas rebeliões que aconteceram no estado de São Paulo, em várias unidades prisionais em fevereiro, surpreenderam a muitos de nós e deixaram à mostra a falência do sistema penitenciário paulista e brasileiro. Grupos como o Primeiro Comando da Capital, o PCC, surgiram para atuar aonde o Estado falhou. No início eram pequenos grupos de sentenciados que se uniam para reivindicar coisas como visitas íntimas, revisão de processos, condições ideais de alojamento e de alimentação, enfim, coisas que a lei determina, mas o Estado não oferece, e agora se sentem no direito de confrontar e ameaçar o Estado. Nossas prisões estão superlotadas. Presos que vêm com históricos bastante diferentes convivem no mesmo clima de barbárie, onde a corrupção, as gangues, a tecnologia, as drogas se unem para um resultado bastante explosivo como este que acabamos de ver. Neste quadro todo, a psicologia prisional não consegue oferecer tudo aquilo que poderia dentro desse sistema de trabalho. A legislação hoje prevê que um prisioneiro, ao entrar na prisão, tem direito a uma avaliação psicológica e direito a acompanhamento psicológico durante todo o tempo em que ele cumpre pena. Mas na prática não é isso que acontece. O trabalho do psicólogo se resume muitas vezes a escrever os chamados laudos periciais, e estes acabam se restringindo a um único contato com o sentenciado. Enfim, é um trabalho sob pressão, sob uma grande pressão, num clima duro e que muitas vezes não consegue chegar àquele resultado que poderia, aquela melhora que poderia estar oferecendo no sistema prisional. Para conversar conosco hoje sobre essas questões, sobre as dificuldades e também sobre as propostas de enfrentamento delas, nós temos aqui conosco hoje o Elcio dos Santos Siqueira, psicólogo, coordenador da Comissão de Justiça do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. O Rodolfo José Pimenta, um ex-reeducando do Presídio Franco da Rocha e assessor do vereador Wilson Bueno em Franco da Rocha. E temos Milton Santos Santana, psicólogo, que atua no Presídio Franco da Rocha, professor do Centro Educacional e Tecnológico Paula Souza e do CIAP em testes psicológicos. Para começar um pouco, situando a questão que a gente está tratando hoje, Elcio, como é que a gente pode estar olhando o sistema prisional? Que tamanho que ele tem no estado de São Paulo? Mais ou menos quantos presos a gente tem hoje? Quantos presídios? Bom, o sistema hoje conta por volta de 70 unidades que não estão ainda dando conta de um número de presos que se tem a cada mês. Na verdade, pelos dados que existem, você teria que construir um presídio por mês, já que está se prendendo por volta de 800 pessoas mensalmente. Há uma defasagem, sim, muito grande no número de vagas, mas principalmente porque se aplica de uma maneira exagerada a pena de reclusão. Há maneiras alternativas de aplicação de pena que o Estado tem pouco utilizado. E o número mais ou menos de presos no Estado é por torno de 85 mil presos. Um número bastante grande, na verdade, para o tamanho que a gente tem hoje de vagas dentro dos presídios. Sim. Acho que a gente pode falar isso hoje. Há uma superlotação dos presídios acontecendo dentro do Estado. Né? Sim. E nesse cotidiano dos presídios, Rodolfo, como é que a gente poderia estar descrevendo 85 mil pessoas no Estado vivem em reclusão dentro de presídios? Como é que é este cotidiano dessas pessoas dentro dos presídios? Se torna difícil, né? Tanto para os funcionários como para os presos também. Porque você vai aglomerando um depósito de pessoas, um depósito podemos dizer, dos prisioneiros, e aí vai estar dando aquela mistura, né? Um que matou, outro que traficou, outro que estrupou, outro que cometeu pequenos delitos, eles vão estar englobados, tudo junto ali. Então, quer dizer, vai se trocando as ideias, se trocando as experiências, então se torna uma faculdade do crime. E essas necessidades básicas do dia a dia, né? Você ter um sabonete, a gente ouve na imprensa que
essas questões não são supridas pelo Estado e acaba tendo que ter uma organização interna. Isso acontece assim? Na maior parte dos presídios, podemos dizer que 99% dos presídios acontece isso. O que, como funciona esse sistema é assim. O preso que está lá, ele tem por direito que o governo dá as condições básicas dele, de higiene básica. Sabonete, papel higiênico, pasta de dente, barbeador. Uma vez que o próprio sistema ele obriga o preso a andar barbeado, então teria que dar as condições dele se barbear. Mas não é assim que acontece. Se o preso tem a família que leva, muito que bem. Se tem aquele preso que não tem, ele tem que estar fazendo uma atividade dentro do presídio. Ela vai estar lavando uma roupa, limpando o xadrez de outras pessoas que têm condições de estar pagando para ele isso. E muitas das vezes está sendo usado como um laranja, né? O laranja é aquele que segura a faca, a droga, trafica, porque o traficante mesmo, o grandão, o tubarão não aparece. Então, aí eles já vão manipulando essas pessoas que não têm condições de se manter dentro do presídio. E tem essa questão que o Rodolfo coloca de que as pessoas tiveram diferentes delitos e estão cumprindo pena no mesmo lugar. A lei prevê uma coisa diferente disto? A lei prevê, inclusive, um número de uma metragem, um espaço vital que o preso deve ficar dentro do presídio, né? Isso não é cumprido, né? A lei prevê também a questão do trabalho, né? Então, o Estado não pode tomar uma atitude paternalista, né? Por exemplo, ele teria que dar as coisas, ele teria que criar condição de trabalho e de espaço vital para que esse preso possa cumprir a sua pena que já foi imputada a ele. Então, realmente, o que o Rodolfo está falando acontece e é aquilo que sempre nós estamos debatendo na sociedade. A ausência do Estado em cumprir a lei. A lei existe. Ela não precisa ser reformulada, ela precisa ser cumprida na sua íntegra, né? Para garantir, novamente, a integridade dessa pessoa que está cumprindo a sua pena. É preciso que essa lei seja cumprida. E existem, eu estava falando de um número grande de pessoas que são presas por mês, né? Existe, às vezes, algum movimento de construção de presídio, mas parece que tem uma progressão de pena, tem um regime semiaberto. As construções de presídios estão caminhando na direção de favorecer o regime semiaberto, por exemplo, ou não? Como é que fica isso? É uma coisa interessante, porque o discurso do governo do Estado, realmente, eles estão construindo presídios, casas de detenção provisória, centro de recuperação, e realmente o governo do Estado está fazendo, né? Só que nós temos que pensar como esses presídios, como essa casa de recuperação, como essa detenção provisória está funcionando. Isso é uma coisa. Outra coisa que o Elcio colocou é a questão, se você tem 85 mil sentenciados, você tem que criar um número de presídios assim, absurdo, né, em relação do Estado. Então a questão também da vaga, que não existe, e como funciona, né, essas unidades prisionais. Né? Esses 75 mil presos que estão hoje no sistema penitenciário de São Paulo, todos eles deveriam estar dentro do sistema de reclusão, ou alguns poderiam estar já cumprindo algum outro tipo de pena, uma progressão de pena? Na verdade, o preso deveria estar passando pela lei, né, pela progressão de pena. Ele entra, quando é condenado ao regime fechado, está passando depois de um sexto da sua pena cumprida para o regime semiaberto, que é o regime mais brando, onde ele está trabalhando durante o dia e dormindo no presídio à noite. E quer dizer, a chance onde ele está tendo de estar de novo reencontrando a sociedade, de novo está podendo trabalhar ou estudar, só que hoje a gente tem uma grande... o que se tem mais hoje é preso por regime fechado. Quer dizer, existe um número de unidades prisionais que do sistema semiaberto é bem reduzido. A ideia é você prender e se deixar ele o mais tempo possível lá dentro. Você tem até a condenação de presos em regime semiaberto que vão para o regime fechado porque não tem uma vaga no regime onde ele deveria estar. E ali fica aguardando, às vezes, 6, 7, 8 meses a sua transferência. E quando fala dessa proposta do regime semiaberto, por exemplo, que começa a ter um novo contato com a sociedade, uma volta para a sociedade, como é que fica a questão do preconceito, Rodolfo? Ele existe também depois que se sai do presídio? Existe, é um preconceito muito grande, porque a sociedade cobra muito. Roubou, matou, tem que ir para a cadeia? Tem que ir para a cadeia, tá? Mas
Mas eu estou ali para cumprir a pena, tá? Do crime que eu cometi, né? E não para cometer mais crime contra a minha pessoa. Porque a partir do momento que o preso vai para a cadeia, que o ladrão vai para a cadeia, cometeu um delito, vai para a cadeia, ele começa a ser roubado pelo governo desde o primeiro dia da pena dele até o último dia da pena. Porque é que a gente está falando há poucos instantes. Se tiver que fazer um suco, tomar um café, a família tem que levar açúcar, tem que levar tudo para o preso. E aí o governo vai para a mídia e fala, é tanto que a gente gasta, tanto, mas gasta no quê? Né? Isso já vai revoltando o preso e causa vários problemas. Uma vez colocado em liberdade, pessoas que dão deslize, tá? Foi preso, cometeu um crime pequeno, pagou, vai tentar trabalhar, vai tentar se recolocar na sociedade, adquirir aquele respeito que ele perdeu. Mas é o que acontece. Discriminação total. Né? A maior parte discrimina. Então o que a gente vai ter aí? Uma pessoa revoltada. Se no meu caso, tenho 4 filhos, preciso trabalhar, se ninguém me der emprego, o que eu vou fazer? Peguei um diploma e isso. Tive lá professores de sequestro, de assalto a bancos, de tráfico. Eu tenho os diplomas lá, qual que eu vou exercer? Então, quer dizer, tem que ter uma oportunidade o rei do crime que está sendo colocado em liberdade, para ele não voltar a cometer os crimes. Então a sociedade discrimina muito. Vocês que trabalham com as pessoas que estão também dentro hoje dos presídios, né? Como é que eles vivem esse estigma dessa condição que eles estão? Olha, realmente esse estigma existe no regime semiaberto, quando a gente vai oferecer para a sociedade, por exemplo, uma empresa, o trabalho do sentenciado, que ele pode sair para trabalhar e voltar para o presídio, as pessoas falam assim, mas eu vou trazer um criminoso para a minha empresa, né? Eu vou trazer uma pessoa que possa me dar dor de cabeça, mas e ladrão? Quer dizer, essa palavra ladrão, inclusive dentro do presídio, o próprio guarda, quer dizer, o próprio agente de segurança, trata o sentenciado de ladrão. Ô ladrão, vem aqui, quer dizer, o estigma está dentro do presídio, o estigma está fora do presídio, porque na verdade o presídio também é uma representatividade, vamos dizer assim, dessa sociedade que está estigmatizada. E lá dentro também é estigmatizado. Né? O ladrão, você não tem esse direito, e a gente ouve casos aí até de violência contra o preso. Né? Bom, a Universidade vai fazer um pequeno intervalo, mas volta já já para continuar conversando sobre a psicologia no sistema prisional. Fique conosco. Se você tem mais de 14 anos e ainda não completou 18, já tem idade para participar do concurso contra a redução da idade penal e a favor da cidadania. As inscrições estão abertas e o concurso está dividido em 3 categorias: música, textos e fotografia. Também você, professor ou educador que trabalha com adolescentes, pode participar na categoria atividade educativa ou pedagógica. Todos concorrem a prêmios de R$ 1.800 e R$ 500. O regulamento e a ficha de inscrição estão à sua disposição no site do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo ou na Secretaria do Concurso. Não perca a oportunidade de participar. As inscrições vão até 10 de maio. Olá, estamos de volta com Diversidade, um programa que é parceria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e a TV PUC de São Paulo. Hoje estamos conversando sobre a psicologia no sistema prisional. Bom, nós falamos um pouco, né, dessa situação que nós temos hoje dentro dos presídios, que está bastante complicada, né? Os psicólogos trabalham neste clima. Quais psicólogos são? Como é que estão distribuídos hoje nos presídios? O Estado de São Paulo hoje está com 273 psicólogos atuando no sistema. Há uma defasagem, algo em torno de mais 50% de vagas sobrando para esse profissional. E o trabalho hoje, como é que ele está acontecendo lá dentro? Pelo que a lei prescreve, nós deveríamos fazer acompanhamento da pena enquanto esse sujeito encontra-se no presídio. Mas, por uma deficiência do Estado, que deveria estar criando unidades diferenciadas para fazer esse laudo, que é o serviço que nós fazemos hoje,
estamos restritos a essa função, que é fazer o laudo para discutir com a equipe se esse sentenciado tem ou não a possibilidade de estar sendo progredido de regime, saindo do fechado, do semiaberto ou para uma liberdade condicional. Hoje a gente faz laudos e é uma quantidade que, a média, em torno de 20 laudos por semana em cada unidade prisional. Então, só para ficar mais claro um pouco, né, como é que esse papel do psicólogo hoje, ele tem que fazer um laudo para ter a progressão da pena do preso? É uma avaliação para saber se esse preso tem ou não condições de estar sendo progredido do regime. Segue também a avaliação do assistente social, do psiquiatra, do diretor de produção, diretor de educação e diretor de disciplina. São essas pessoas que vão discutir numa comissão técnica de classificação, que esse é o termo, se o sentenciado pode estar sendo ou não progredido de regime. Em que condições esse laudo é feito? Condições físicas, condições de trabalho? Tem muitos encontros do psicólogo com o sentenciado? Como é que acontece isso? Não, geralmente é um encontro, 2 no máximo, né? Porque o psicólogo, como assistente social, outros profissionais também, nós temos deficiência de salas, nós não temos salas para trabalhar, nós não temos material básico, até folhas, coisas do gênero. Então nós, na verdade, as condições materiais de trabalho são ruins, né? Para você ter uma ideia, até o espaço físico nós não temos. Quer dizer, nós temos uma sala que abriga todos os profissionais da área de reabilitação, onde está o psicólogo, né? Então as condições... E esse lado acaba tendo, então, um peso importante na discussão da progressão da pena do sentenciado. E como é que é isso, Rodolfo? Essa relação de vocês com a equipe técnica, como estão lá dentro ainda? A princípio, quando o preso não conhece, não tem ainda o primeiro contato, ele fica apreensivo, né? Porque o psicólogo, a equipe técnica, ele se torna o juiz, né, daquele sentenciado. É ele que vai fazer a avaliação, né, de tudo, trabalho, escola, o dia a dia do preso. Aquela equipe vai estar avaliando para estar mandando para o juiz, para ele estar dando a decisão se o preso que está no fechado vai para o semiaberto, se o que está no semiaberto vai sair de liberdade. Então, ele fica apreensivo. A esperança, no fim de tudo, está em cima da equipe técnica, né, dos reeducandos. E aí, de um lado, a gente tem, então, uma lei que prevê um atendimento mais global, um acompanhamento mais sistemático do sentenciado, de outro, uma prática que, na verdade, está se restringindo a este laudo feito com um encontro, em condições precárias. E, no meio disto, hoje, no cotidiano do psicólogo, o que a gente tem conseguido produzir de alternativas para um trabalho de melhor qualidade? Você tem uma experiência de uma cooperativa que está acontecendo, como é que isso está se desenvolvendo? Isso, nós, no Presídio de Franco da Rocha, temos 2 experiências, né? Uma que é das cooperativas que está em andamento nesse momento, e também nós tivemos a arte no presídio. Até o Conselho Regional fez uma matéria sobre isso. Porque nós descobrimos que, até foi engraçado, foi de uma forma até meio ingênua, né? Descobrimos que o preso pode produzir algo, que ele tem uma habilidade que a gente precisaria estar incentivando, que e deu na arte no presídio, através da arte, conseguir a sua ressocialização, né? E agora o programa de cooperativas, gerar emprego e também criar a ideia de ética e cidadania na cabeça do preso, porque não adianta você dar só um emprego para ele. Olha, grupo de trabalho. Você tem que criar a ideia de ética e cidadania, tecnologia e meio ambiente, respeitar o meio ambiente. O que é o meio ambiente para nós? O que é ética? O que é cidadania? Também junto com as cooperativas, né? E dar a técnica para ele, né? As condições de trabalho, para que ele ande sozinho, né? Para que ele ande com suas próprias pernas. A cooperativa busca essa reinserção no mercado de trabalho formal, que está lá fora. Exatamente. É pela falência do emprego formal, né? Porque e também pela baixa escolaridade do preso, né? Baixa profissionalização. Nós temos assim 90% da população carcerária que não atingiu o ensino fundamental completo. Às vezes nem tem, nem chegou ao banco escolar. E quanto à questão da profissionalização, nós temos 90% que chega para nós e fala assim, olha, eu já fui ajudante, balconista, né? Quer dizer, não tem uma profissão. Então, a cooperativa de trabalho vem dar uma técnica para ele, uma profissão, e também criar uma ideia de cidadania,
que durante os anos no cárcere foi tirado dele. Então nós vamos dar essa oportunidade para que ele desenvolva isso. Inclusive, quando esse indivíduo, como sentenciado, está no cumprimento da sua pena, que é a formação, que é o trabalho, que é da educação, o Estado não fez a sua parte, né? Existem livros sentenciados que escrevem o tempo que passaram reclusos, o que não conseguiram, de 20, 25 anos, que não conseguiram concluir no primeiro grau. Até porque se dá várias transferências de unidade, e até porque não tem, além de não estudar, não conseguiu nenhum tipo de aprendizado, né? Quer dizer, o trabalho que se tem hoje dentro do presídio, na verdade, é um trabalho de exploração de mão de obra, né? O sujeito trabalha muito, ganha por produção e ganha muito pouco. Menina dos olhos dos empresários, né? Os empresários uma mão de obra barata, não se paga imposto nenhum, não tem cargo trabalhista nenhum, quer dizer... Por isso que a privatização dos presídios é uma coisa muito perigosa, tem que ser pensada com cuidado, para não cair nessas questões da exploração da mão de obra, com o objetivo de lucro imediato. A gente falou no primeiro bloco muito dos problemas que temos enfrentado hoje, estruturais, inclusive alguns, dentro da situação do presídio. E o que poderia ser feito também, não só pensando nessa categoria, nessa profissão, mas de um modo mais geral, a questão de outras penas, que discussão tem sido feita na área para se tentar sair um pouco desse lugar complicado que o presídio está? Eu acredito, né, que acho que é um momento de se aplicar penas de prestação de serviço à comunidade. Né? No início nós conversamos de você colocar, o sistema hoje coloca aquele preso que roubou uma laranja junto com um preso que roubou um banco ou matou 50, 60 pessoas. Nessa faculdade do crime, ele não vai ganhar absolutamente nada. E esse sujeito, que antes de ser condenado, se ele pode ser condenado a essa prestação de serviço, ele não vai perder seu vínculo com família, o vínculo com o trabalho, nem o vínculo com o grupo de amigos, o grupo social dele. Quer dizer, são 8 horas de prestação de serviço por semana em uma entidade sem fins lucrativos. Eu acredito que é a solução para o sistema, mas não que ele seja encarado com maneira de esvaziar o presídio, mas sim de não colocar pessoas e abandoná-las lá dentro. Na verdade, é isso que se faz com o sistema hoje, né? Você despeja, a sociedade joga as pessoas lá dentro. Depósito de ser humano lá e ali ele fica, se não tiver condições. Tomara que não saia tão cedo, né? É mais ou menos isso que a sociedade pensa. Agora, se puder evitar o aprisionamento dessa maneira, é uma grande solução para o sistema. Existe a inauguração ainda esse mês, né, pelo governo do Estado, dos centros de reabilitação, onde o preso vai ter, ele vai estar em cela única, vai ter chuveiro elétrico, vai ter, é como ele estivesse numa casa. Então é chamado Centro de Reabilitação. São unidades menores. Quem iria para esse centro de reabilitação? Que tipo de preso? Que tipo de preso? O preso que vai ser do regime fechado, né? Só que ele vai ter o que manda a lei que nós estávamos discutindo, né? Ele vai ter a individualização da pena, quer dizer, ele vai estar em cela única, ele pode sair no momento que ele quiser. Claro que é uma pena imputada a ele, uma pena leve, óbvio, né? Não um criminoso com o dolo, né, na pena. Isso não é cabível. Mas esses centros de reabilitação é uma experiência que o Estado agora está entregando. Quer dizer, ele vai ter todas as condições de estar, digamos assim, cumprindo a sua pena de forma digna, vamos dizer que isso seja digno. Mas tem um novo aspecto do que nós temos hoje nas cadeias públicas, nas penitenciárias. Né? Esse sistema individual do preso facilita que ele seja mais ser humano. Né? Porque quando está lá, fica longe da família, fica tudo, fica difícil. Ainda convivendo com pessoas que ele nem conhece, pessoas que tem presos que deu o seu deslize, mas não tem má índole. E tem aquele também que é terrível. Então ele vai estar sendo obrigado a conviver com aquela pessoa ruim. Então, esse sistema de reabilitação individual vai ser muito bom. Nessa perspectiva de tentar ter espaços, né, e possibilidades de trabalho que sejam melhores, o psicólogo tem desenhado assim, uma proposta de intervenção mais idealizada, quer dizer, que ele possa perseguir dentro do presídio? Lumena, eu acho que a grande discussão
que a psicologia tem que começar, tem que assumir, é discutir a quem e para quem você está trabalhando dentro de um presídio. Porque esse sujeito é colocado, todos nós já falamos de todas as situações, quanto são difíceis dentro de um presídio, e na hora que você está frente com esse sujeito apenas discutindo a sua liberdade, né, quer dizer, que é uma situação extremamente constrangedora, difícil para nós e para o preso, você tem que pensar em algo para além disso, passar uma discussão além de confeccionar o laudo e preocupado com a qualidade desse laudo, porque se discute hoje, o que se pede, o que se ouve é aprender a aplicar o teste de Rocha. Mas para que um Rocha vai servir para um preso? Qual utilidade isso vai ter para aquele sujeito? Não vai ter nenhum retorno para ele, apenas olha, ele vai ficar preso e está aqui por quê? Então, na verdade, é pensar em soluções, quer discutir a reabilitação, quer discutir cidadania com esses presos, quer discutir ética com eles, quer discutir outras coisas, para que eles possam, pelo menos, uma frase se eles continuarem a ter uma opção, na hora que saem dali no crime, que essa opção vai ser agora, talvez mais consciente, porque pensar em ganhos e perdas que tiveram com essa vida e se eles querem ou não continuar. Quer dizer, é todo o abandono que eles vão ter depois, até porque você começa a pensar nos enfrentamentos que ele vai ter pós-muro, né, que todo preconceito, toda dificuldade de arrumar trabalho, como é que ele vai poder se reorganizar. Essas são as questões que a gente pode colaborar, nós temos instrumentos para isso, que é a entrada da psicologia, que pode ser a grande ajuda, não sei é o termo, mas é um facilitador num lugar tão difícil. Bom, a Diversidade vai ficando por aqui. Nós conversamos hoje sobre psicologia no sistema prisional. Eu queria agradecer a colaboração do Elcio dos Santos Siqueira, psicólogo, coordenador da Comissão de Justiça do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, do Rodolfo José Pimenta, ex-reeducando do Presídio Franco da Rocha e assessor do vereador Wilson Bueno em Franco da Rocha. E também de Milton Santos Santana, psicólogo, que atua no Presídio Franco da Rocha e é professor do Centro Educacional e Tecnológico Paula Souza e do CIAP em testes psicológicos. Esperamos vocês em abril, quando voltaremos com mais um programa de diversidade com o tema Psicologia e Terapias Alternativas. Até lá e fique conosco. Diversidade, uma realização do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e TV PUC São Paulo.